Graça e paz, bom dia para você que me segue no canal. Estou muito feliz de estar mais esse dia com vocês fazendo a leitura da palavra de Deus juntamente com o nosso Deus bom e fiel. Ontem fez maior confusão, né? No final, só eu mesmo, né? Mas faz parte da Késia. Hoje nós leremos o capítulo 49 e 50, né? E hoje é o último dia do mês de agosto. Oba! Mais um mês que se encerra e nós juntos aqui, lendo a palavra de Deus. E no dia 1º de setembro, nós encerraremos o livro de Jeremias, tá bom? E brevemente nós vamos fazer já o sorteio. Então, vou deixar mais uma vez aqui o que você precisa fazer para concorrer ao livro. Primeiro, você precisa compartilhar nosso canal, né? Porque se você compartilhar o nosso canal, nós vamos ter mais pessoas aqui no nosso canal e vai ser muito bom. Se nós alcançarmos 185 pessoas, vai ser maravilhoso. Mas vamos que vamos. Você precisa colocar aqui, dos livros que nós já lemos, de Gênesis até aqui, Jeremias, qual o livro da Bíblia que mais falou no seu coração, que você mais teve aprendizado, que você mais gostou, se identificou, assim, o livro que mais falou com você. Eu gosto muito de aprender, né? E toda vez que eu leio a palavra de Deus, a gente aprende coisas novas. Por isso, a Bíblia toda, para mim, é fantástica, né? Coisa maravilhosa. Mas eu amo o livro de Gênesis, toda vez que eu leio as histórias ali do comecinho de tudo, né? Dos nossos pais ali, eu me sinto muito, como é que eu falo? Renovada, né? Saber que teve pessoas fantásticas como José, como Abraão, como Isaac, Jacó, e saber que são pessoas imperfeitas, né, com erros também. Amo o livro de Jó, como a gente aprende ali, e tantos outros, né, os reis. Então, assim, os livros são todos fantásticos. Então, que você possa estar aí compartilhando conosco. Se você não compartilhar aqui, compartilhe no meu WhatsApp, tá bom? Então, vamos à leitura, vem comigo, vamos ler profecia a respeito dos Amonitas, Jeremias capítulo 49. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem Israel filhos? Não tem herdeiros? Por que, pois, herdou Milcom a Gade e o seu povo habitou nas cidades dela? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e as suas aldeias serão queimadas, e Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída aí. Clamai, ó filhos de Rabá, cingivos de cilício, lamentai e dai voltas por entre os muros, porque Milcom irá em cativeiro, juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque te glorias nos vales, nos teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei terror sobre ti, diz o Senhor dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e cada um de vós será lançado em frente de si, e não haverá quem recolha os fugitivos. Mas depois disto, mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Profecia a respeito dos Edomitas, a respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos. Acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se-lhe a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns cachos? Se ladrões de noite não te danificariam só o que lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Está destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não é. Deixa os teus órfãos, e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor:
Eis que os que estavam condenados a beber o cálice totalmente o beberão. E tu serias de todo inocentado? Não serás tido por inocente, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra será objeto de espanto, de opróbrio, de assolação e de desprezo, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Os pecados e o castigo de Edom. Ouvi novas da parte do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para lhe dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim será Edom, objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Como da destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim num momento arrojarei dali a Edom, e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os desígnios que ele formou contra os moradores de Temã. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados, e as suas moradas espantadas por causa deles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que como águia subirá, voará e estenderá as suas asas contra Bosra. Naquele dia o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. Profecia a respeito de Damasco. A respeito de Damasco, envergonhou-se Amate e Arpade, e tendo ouvido más novas, cambaleiam, são como o mar agitado que não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor tomou. Angústias e dores tomaram como da que está de parto. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade do meu folguedo. Portanto, cairão os seus jovens nas suas praças, todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo dentro do muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Profecia a respeito da Arábia. A respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, os seus rebanhos, as lonas das suas tendas, todos os seus bens e os seus camelos levarão para si. E lhes gritarão: há horror por toda parte. Fugi, desviai-vos para muito longe, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho e formou desígnio contra vós outros. Levantai-vos, ó babilônios, subi contra uma nação que habita em paz e confiada, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, eles habitam a sós. Os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo. Espalharei a todo o vento aqueles que cortam os cabelos nas têmporas, e de todos os lados lhes trarei a ruína, diz o Senhor. Azor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, homem nenhum habitará nela. Profecia a respeito dos elamitas.
Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sob Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Farei tremer a Elão diante dos seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada até que venha a consumi-los. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Profecia a respeito da Babilônia, Jeremias capítulo 50. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir, e arvorai estandarte, proclamai, não encubrais, dizei, tomada é a Babilônia, Bel está confundido e abatido Merodach. Cobertas de vergonha estão as suas imagens e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte subiu contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: Vinde e unamo-nos ao Senhor, em aliança eterna que jamais será esquecida. O meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. Todos os que se acharam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, ó Senhor. Fugi do meio da Babilônia, e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela, assim será tomada. As suas flechas serão como de destro guerreiro, nenhuma tornará sem efeito. A caldeia servirá de presa. E a caldeia, né? Caldeia, né? Servirá de presa. Todos os que a saquearem se fartarão, diz o Senhor. Ainda que vos alegrais e exultais, ó saqueadores da minha herança, saltais como bezerros na relva e rinchais como cavalos fogosos. Será muito envergonhada vossa mãe, será confundida a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor, não será habitada, antes se tornará de todo deserta. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Ponde-vos em ordem de batalha em redor contra a Babilônia. Todos vós que manejais o arco, atirai-lhe. Não poupeis as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a, ela já se rendeu. Caíram-lhe os baluartes. Estão em terra os seus muros, pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, fazei-lhe a ela o que ela fez. Eliminai da Babilônia o que semeia e o que maneja a foice no tempo da cega, por causa da espada do opressor. Virar-se-á cada um para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram. Primeiro devorou o rei da Assíria, e por fim Nabucodonosor o desossou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel:
Eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Farei tornar Israel para sua morada e pastará no Carmelo e em Bazã. Fartar-se-á na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão. Porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Sobe, ó espada, contra a terra duplamente rebelde, sobe contra ela e contra os moradores da terra de castigo. Assola irremissivelmente, destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze segundo tudo o que te mandei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição. Como está quebrado, feito em pedaços o martelo de toda a terra. Como se tornou a Babilônia objeto de espanto entre as nações. Lancei-te o laço, ó Babilônia, e foste presa e não soubeste. Foste surpreendida e apanhada, porque contra o Senhor te estremeceste. Te entremeteste. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela de todos os confins da terra, abri os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas, destruí-a de todo. Dela nada fique de resto. Matai a espada a todos os seus touros, aos seus valentes, desçam eles para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco, acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape. Retribuí-lhe segundo a sua obra, conforme tudo o que fez. Assim fazei a ela, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio. Naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. Porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos. Os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos os que os levaram cativos os retêm, recusam deixá-los ir. Mas o seu Redentor é forte, Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre os gabarolas e ficarão insensatos. Virá sobre os valentes dela e ficarão aterrorizados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre todo o misto de gente que está no meio dela. E este será como mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas e estas secarão, porque a terra é de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Por isso, as feras do deserto com os chacais habitarão em Babilônia. Também as avestruzes habitarão nela, e nunca mais será povoada, nem habitada de geração em geração. Como quando Deus destruiu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela homem algum. Eis que um povo vem do norte,
grande nação, e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, eles são cruéis e não conhecem a compaixão. E a voz deles é como o mar que brama, montam cavalos, cada um posto em ordem de batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou deles e dores como as da mulher que está de parto. Eis que como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim num momento arrojá-la-ei dali e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que lhe decretou contra a Babilônia e os desígnios que ele formou contra a terra dos caldeus. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados e as suas moradas espantadas por causa deles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra e o grito se ouviu entre as nações. Encerramos, portanto, mais um dia de leitura. Graças a Deus. Amanhã encerraremos o livro de Jeremias. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua vida, seus planos, seus sonhos, seus propósitos e objetivos, porque o nosso Deus nos acompanha em tudo, né? Confia no Senhor, faz o bem, sabe? E viva feliz, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que Deus te dê a paz necessária e que a paz de Cristo seja árbitro em seu coração. Que você busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. No que depender de você, tenha paz com todos os homens em nome de Jesus. Amém? Vamos?